Oi, oi, boa noite. Vamos achar aqui. Olá, Larissa, tudo bem? Oi, Lô. Oi, gente. Vou chamar o Éder aqui, vamos ver aqui. Obrigada pela presença. Ei, Roberto, tudo bom? Boa noite, gente. Já vamos começar, viu? Eu vou chamar o Éder aqui, que vai ser o nosso moderador. Vamos achar ele aqui. Peraí. Cadê ele? Ei, Michele, tudo bem? Tem que achar o perfil do Éder aqui. Eu olhei tanto hoje com ele. Era aí um pouquinho que nós já vamos começar. Ei, Marcinha, boa noite. Ô, Éder, dá um oi aí, acena pra mim que eu acho que vai ser mais fácil. Que a gente estava no perfil do Quiropraxia Rio e agora a gente mudou, né? Deixa eu achar ele aqui, gente. Ó, não tô achando, tô esperando o Éder acenar aqui pra mim. Não tô achando o perfil dele aqui. Éder Marcos, então obrigada. Deixa eu procurar de novo aqui. Eu tô digitando e eu tô seguindo ele bonitinho. Deixa eu colocar aqui. É, não tá aqui. Cadê o Éder? Eu vou esperar ele. Vou esperar ele dar um oi, gente. E aí eu já vou dando uma boa noite para vocês, tá? Hoje, então, vocês viram que o tema do nosso encontro. Ei, Carla! O tema do nosso encontro é a parte educacional. Como que o componente educacional. Ei, Éder! Muito bem! Aí, agora vai dar certo. Pronto. Esperar ele entrar um pouquinho. Deixa eu entrar. Eu não tô achando o seu perfil aqui, ó. Eu não sei o que eu arrumei aqui, gente. Pelo amor de Boa noite, Deus. pessoal. Tudo A bem, imagem pessoal? será que Bem, tá Cris? boa? Ei, tudo bem você? Pra mim tá bom. Pra mim tá bom. Ah, então que bom, Segundo a que cara, você bom. tá magrinha. Ah, bondade sua. É a A quarentena, fazendo Carla, a serviço Carla é de casa. suspeita. É, fazendo serviço de casa, cuidando de menino. Então o negócio tá feio aqui. Então hoje nós Cris, temos um tema ah, relevante aí para falar, né? isso. Eu tava lembrando aqui de uma pergunta que Ah, o... Hoje já fizemos, né? Hoje estamos fazendo... Hoje é a terceira live, Cris. Chegamos a 50%. ah, tá vendo? Não, hoje é a A quarta, né? Não? pressão... Ah, é a terceira, tá Não, certo. Tá certo, terceira. A terceira. pressão só está aumentando. Pois é, nossa, se a gente pensar muito, a gente nem aceita o convite e fala assim: ah, tive algum imprevisto, não vou mais. Né? São É. desafios mesmo, mas a gente tem que estar aberto para eles, que eu acho que o aprendizado está valendo muito a pena. Sim, eu lembro que o tema de hoje é um tema bem relevante para o nosso dia a dia, né? É, E eu não sei se foi muito. no módulo A ou no módulo B, com o Ah, Liberato fez um comentário. Se o paciente não adere, e olha lá, o Everton tá me ah recorrigindo, lá, é hoje é a a quarta. quarta, tá vendo? É Sábado, a terceira. segunda, A terceira é terça. minha, isso. É isso aí, Silvio. Mas então, Cris, o Liberato ele fez um comentário que foi pertinente ao dia de hoje, né? A live de hoje. Aham. Se o paciente não adere ao nosso tratamento, a culpa é somente nossa.
Então, porque nós não Exatamente. soubemos como passar para o paciente, né? Uhum. Então, é o que nós vamos fazer hoje, né? Tentar fazer uma pincelada dentro desse contexto, né? Tá, tá. Porque às vezes a Então, gente assim, fica acho muito que... naquele foco. Aham, pode terminar. Não, pai, continua, continua. Não, é Fique porque à eu acho que é vontade. importante, obrigada. É importante a gente falar isso, porque realmente às vezes a gente fica naquele foco, né? Eu preciso avaliar a mecânica, eu preciso dar conta de achar o melhor exercício para aquele paciente, e às vezes a gente dispensa esse tempo, né, do componente educacional, e de repente é aquilo que vai fazer a grande diferença para ele. Não adianta estar com o melhor exercício que vai resolver o problema dele, mas se ele não colocar em prática, se ele não entender essa dinâmica, né, da rotina, da mudança consistente do dia a dia. Então, eu acho que vai ser um prazer muito Sim, grande conversar com você sobre bom, isso, viu? ótimo. Então, Cris, como eu tenho feito com todo mundo, né, Aham, para deixar bem registrado, essa live, essa série, primeira série, é de um grupo que saiu do WhatsApp de colegas em 2013, março de 2013, abril, tinha 28 colegas na sala, e daqueles uhum, 28, 10 ou 8 aderiram a fazer esse WhatsApp. Então, muitos colegas foram bons, muitos entraram, permanece aí uhum, alguns existentes, como eu, o Roberto e o André, outros, as mulheres, a Maína, outras colegas, a Aline, a Vera, a Carla. uhum, Então, assim, é, a gente está sempre tocando nesse ponto, sempre está lembrando dessa situação, uhum, né? Que está sendo dessas lives um aprendizado para todos nós, né? Então, uhum. quando o André me perguntou assim, Éder, você conhece todo mundo que você está convidando? Eu falei, André, pessoalmente eu só não conheço o Guilherme e o Márcio. Só que o Márcio estava tendo contato vira e mexe pelo grupo. O Aham, Guilherme, desculpa, o Rodrigo Osório também. O Guilherme, desde 2013 que eu tenho contatos esporádicos com ele, né? aham, E os outros, inclusive você, eu fiz curso. é, Fizemos um módulo junto. Então, aham. Cris, quero de antemão te agradecer por você ter aceitado o convite, tá? Eu lembro que eu te liguei num domingo pós-almoço, você estava meio ali com a família, fazendo alguma É, coisa. Você deu uma engasgada, mas você aceitou. Então, eu foi, quero tá bom. agradecer para Aham, você despejar os seus conhecimentos para a gente também, como os outros estão tá fazendo, bom. tá bom? Tá, muito obrigada, muito obrigada. E eu tenho que agradecer demais, porque eu acho que é um aprendizado para a gente se coloca num desafio mesmo e a gente quer dar o melhor, né? Então, eu tentei preparar, eu até deixei aqui o computador do lado, porque eu fiz um roteirozinho, você sabe, a gente até para ficar Sim, uma live mais dinâmica. E a gente até falando, né, agradecer muito a iniciativa sua e do André, eu acho que foram assim precursores. Foi um bom retorno que a quarentena nos deu, né? A gente começou a sim, aproximar mais. Assim, eu acho que quem está aqui hoje, eu quero falar com vocês o seguinte: vocês já sabem que o tema é esse. Nós vamos falar sobre a educação do paciente e como que isso impacta no nosso tratamento. A gente não pode deixar nunca isso de lado, então a gente vai relembrar alguns conceitos aqui. Mas eu estava querendo um sim, pouquinho mais do que isso, sabe, Éder? A gente, quando começa uma palestra ou alguma aula, a gente tem sempre uma expectativa, né? O que a gente quer deixar para aquelas pessoas que estão conosco. E assim, para vocês hoje, eu queria gerar esse conteúdo de falar assim, a gente deixar você um pouco mais empoderado, no sentido que a gente não trabalha essa educação dando esse poder para o paciente dele assumir o tratamento dele. E eu vejo, até conversando muito com os colegas aqui de BH, todo mundo está falando aí de sotaque de Minas, né? Estão com saudade. Mas, assim, eu vejo que, às vezes, esse componente de expor o seu raciocínio clínico perante aos médicos, perante, por exemplo, a pessoa já tratou com você e ela vai continuar com uma atividade física. Como que você faz essa parte que a gente chama da comunicação assertiva
com o educador físico. Então, eu acho que isso tudo deixa a gente também mais empoderado, sabe? Esse componente educacional, ele envolve essa relação, essa aliança terapêutica que a gente tem com o paciente, mas também com os outros profissionais que vão fazer parte daquela recuperação, tá? Então, acho que isso aí valia a pena Ótimo. a gente falar. Perfeito. Então vamos tocar nesse ponto. Ô, Cris, se apresenta pra Tá. gente. Vamos começar então. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, o meu nome é Cristiane Lage, eu sou fisioterapeuta, eu sou de Minas, sou do interior de Minas, lá de Varginha, lá da história do ET. E aí eu vim para BH para fazer faculdade e não voltei mais. Então, eu moro em Belo Horizonte, eu fiz a formação na UFMG. E a questão do Mackenzie apareceu para mim até como paciente primeiro. Eu, assim que eu formei, um pouco depois, com 25 anos de idade, eu comecei com dores na coluna, de travar, de passar vergonha, de ter que desmarcar paciente, dor irradiada para a perna. Eu tentei me tratar, não consegui, eu chamei colegas e nada passava dor na perna. Aí eu já estava com 1 ano com esse sintoma na perna. Aquela velha história, melhorou a lombar e ficou só na perna. Então hoje a gente sabe que não era um quadro muito bom. E aí eu busquei médicos e queriam me operar e eu falei, não, eu vou procurar o mestre dos mestres, né? E meus colegas, porque na época era tudo muito assim, nossa, não é possível, lá é tudo muito caro e tudo. Eu falei, gente, é o que eu tenho agora. O que eu não tentei ainda é a metodologia Mackenzie. E o Liberato, naquela sabedoria enorme dele, como nós somos todos apaixonados por ele, e rapidinho minha dor da perna já começou assim, né? Teve todo aquele processo de centralização. E aí eu me apaixonei pelo método e falei com ele, eu vou voltar aqui para fazer a formação. E aí foi isso, aí eu fiz a formação completa até o processo de certificação. E trabalho no meu consultório, no dia a dia, e faço outras coisas além também, que a gente pode conversar um pouquinho aqui, dentro da fisioterapia, e Sim. a gente pode deixar mais para o final, que eu acho que vai ser dica boa também para os Ótimo. colegas. Perfeito, Tá? Cris. Então, vamos de uma maneira mais objetiva. Fala aí com a Tá. galera o sentido objetivo desse tema que você está trazendo. Então, pois é para a gente tentar resgatar um pouco, dentro do que a gente aprendeu, o que é esse componente educacional, né? Então, por exemplo, a gente pode começar falando até que ele tem uns 3 pilares. A gente começa esse processo educacional e, gente, quem quiser pode colocar as perguntas. Nós até combinamos o seguinte, é bom falar, né, Éder? Que a gente às vezes não vai Sim. interromper toda hora para responder. Mas aí o Éder está aqui me ajudando, a gente fala uma parte, aí responde as perguntas e depois vai continuando, tá? Então, assim, eu acho que o ponto principal para a gente começar o componente educacional são 3 pilares. Eu coloquei aqui, muita coisa é baseada na minha prática clínica, muita coisa a gente aprendeu junto. E aí, dentro desses 3 pilares, o primeiro é entender o caso do paciente. Não no sentido, a gente não precisa ficar falando aqui hoje, do ponto de vista mecânico, ele está estável, a dor é consistente, não é? Mas do ponto de vista educacional, quando a gente começa a conversar com o paciente, você começa a entender o caso dele, vamos pensar na parte da educação aqui. Como que é a postura dele para te falar, conversando com você? Ele é mais apático ou ele é mais agitado, ansioso? Ele fala várias coisas ao mesmo tempo e não tem muito foco. Você pergunta uma coisa, ele vai para outra. Você tem que ficar resgatando aquele paciente. Então, acho que quando a gente começa a entender como que eu devo abordar aquele paciente, já começa a acender as luzinhas para a gente. É uma linguagem mais coloquial que eu vou ter que fazer, é uma pessoa mais, assim, né, do ponto de vista de cultura, mais simples, eu vou ter que usar um vocabulário com ela determinado. Então, o primeiro, eu acho, comecei a entender aquela pessoa. O segundo ponto que eu acho que é importante é como que a pessoa se sente diante daquele problema. E aí a gente levanta as questões, né? Como é que ela se comporta diante daquela dor? Quais são as emoções que aquela dor geram para ela? E aí depois a gente vai falar um pouquinho do modelo biopsicossocial, que ajuda muito a gente a identificar essas características. Eu acho que vale a pena a gente falar também. E aí esse é o segundo ponto. E isso a gente pode fazer de uma forma dinâmica ali. A gente vai fazendo algumas perguntas a partir da história que a gente está coletando. A gente pode introduzir algumas perguntas mais direcionadas.
E o terceiro ponto é por onde que a gente vai começar o tratamento, no ponto de vista educacional até. Quer me interromper ou posso ir? Não, pode seguir. Então tá. Então, por exemplo, como é que eu posso começar aquele tratamento? Eu vi que a pessoa tem aquele perfil, a dor dela, não estou pensando na parte mecânica aqui não, tá, gente? Só para a gente focar só no tema mesmo. Mas então eu vou ter que focar com ela. Entendi que ela é assim, ela tem ou não tem comportamentos ou emoções mal adaptadas ali para a situação. E aí, por onde que eu vou começar? E aí a gente aprendeu lá na nossa formação que a gente tem praticamente 3 referências, né, que a gente usa com aquele paciente. A dor, que é a mais comum, a gente vai avaliar se à medida que a gente trata, se a intensidade da dor, né, aumenta, diminui, ou ela até permanece a mesma, mas ela não aparece com tanta frequência mais. E aí depois a gente pega a parte de mobilidade, a gente coloca a mobilidade como uma referência, e depois a parte de capacidade funcional. Na verdade, não tem uma ordem lógica, não, né? A gente escolhe o que vai começar ali. E ali a gente já começa a educação com ele forte. Porque vamos supor, se ele chega pra gente falando, eu tô arrasado aqui porque eu não tô conseguindo correr mais devido à minha dor lombar. Então a capacidade funcional vai ser forte naquele momento. Então daí a gente já começa a focar, né, no que a gente vai fazer com ele ali, tá? Uhum. Tá bom Tem aí? então, assim, você fez um comentário Ah, que eu estou lembrando agora, né? É, muitas vezes nós temos que saber usar a linguagem do paciente. Não é que nós vamos falar o que o exatamente. paciente quer ouvir, mas vamos falar de uma maneira clara para que o paciente ouça. Nós, dois, né, Uhum, viemos do interior. Eu sou, como conversei com você, eu também tenho um Salvador aí, vocês são de Varginha, eu sou de São Lourenço, próximo de vocês, né? aham, Então, nós viemos para a cidade grande, quando nós nos deparamos com o pessoal da cidade grande, o linguajar é outro. Quando nós uhum. voltamos para o interior, é totalmente diferente. Então, independente de onde nós estivermos, nós temos que conhecer o nosso público e saber como falar com esse público. Sim, exatamente. Porque não tem aquela coisa pronta, né? Não é um roteiro que a gente vai seguir. A gente tem a tendência a falar aquelas coisas assim, né? E prontas. Aí a gente pode pensar assim, não, o que ele precisa? De acordo, então, por exemplo, o Everton está perguntando aqui, qual que é a principal Sim, emoção que o paciente tem que pode dificultar esse componente educacional? Eu acho que do ponto de vista emocional mesmo, é aquela pessoa que ela não acredita naquele poder que ela possa ter, né? Então ela é aquela pessoa mais abaixo ali. A gente, né, pode falar assim, até a gente vai falar sobre a autoeficácia, e a gente vê quem tem uma baixa autoeficácia, não acredita naquela capacidade, né, naquela habilidade que ela tem de melhorar aquela situação por habilidades próprias dentro do que ela vai aprendendo, isso impacta demais, é uma barreira importantíssima. E crenças limitantes, perfeito. né? Então, eu acho que dentro de falar, e a gente tem um papel e muito importante de quebrar essas crenças, esses mitos, né, que impactam essa pessoa. Então, de repente, ela é até uma pessoa tranquila, bacana e tudo, mas ela já ouviu tanta coisa diante de problemas de coluna Sim, que a parte dela ali de enfrentar aquilo de uma forma ativa tá difícil, porque ela acredita em várias coisas que a gente sabe que são mitos e são crenças limitantes mesmo, né? sim. É o Até que tem aqui o na. Kerlon está comentando sobre isso, né? Tá, Sobre a né? questão do nocebo, né? A informação Exatamente. do nocebo que o paciente recebe. É. Daquelas afirmações negativas, né? Que não vão levar a nada, não vai Sim, acrescentar em nada mesmo. E aqui, ó, eu até achei na nossa apostila, vocês não vão conseguir ler tudo, mas está até meio espelhado. Mas olha só, aqui ele está falando sobre o modelo biopsicossocial e como que isso pode ser barreiras de recuperação. Aqui, ó, na bolinha pequena, eles colocam como lesão tecidual. Então, de repente, a gente está ali diante de um desarranjo até simples de resolver. Mas aí vai vindo as outras coisas, por exemplo, as experiências do paciente. Ele já teve isso antes, ele já passou por isso antes, foi uma experiência muito negativa, passou por vários médicos, fez cirurgia, não fez. Aí depois eles passam para estratégias de enfrentamento
Que aí é muito da pessoa também, como é que ela enfrenta aquilo, é um enfrentamento ativo, aí ele pergunta pra gente, o que que eu preciso fazer para melhorar? Ou então, não, eu sou um locus de controle mais externo, eu espero as coisas acontecerem, espero as pessoas fazerem por mim, né? Então, aí depois eles marcam aqui como atitudes e crenças, e aí é isso que a gente está falando, né? Como que ele age de acordo com aquilo ali, ele prefere ficar mais recolhido, ou ele acredita naquele poder dele. Aí vem a angústia psicológica, o ambiente socioeconômico e o comportamento de doença. Então, aqui eles colocam assim, são vários aspectos, depois vocês podem lembrar de olhar isso aqui na nossa apostila, que é importante. Então, se a gente ficar só achando que é isso aqui e o paciente tendo esse leque todo, a gente não vai conseguir trabalhar, né, da melhor forma possível com Tá. eles. Cris, Né? só para situar o pessoal, qual módulo é essa apostila? Essa apostila, ela é da parte de extremidades avançado. Aqui, ó, a parte Sim. D, de coluna cervical Tá, e torácica avançado. É de tá 2017 ótimo, essa aqui, tá? tá ótimo, tá. E aí a gente tem Cris, que lembrar também desses. Pode perguntar, a gente tem que falar do maior prova, né, de componente educacional que a gente tem foi o próprio Robin Mackenzie escrevendo os livros, né? tá? Dentro desse, lembrando, né, essa questão você tá mostrando os livros dele, a frase do Mackenzie que ficou muito conhecida no mundo todo era que ele ouvia o que o paciente falava para ele, né? Ele chegou a falar, eu trato os pacientes porque eles me falam o que eles precisam. Então ele Aham. sabia como ouvia. Então, só para situar também, essa primeira série de lives, sim, está sendo realizado na semana, precisamente hoje, mas na semana É. que o Mackenzie. Desculpa, essa semana é uma das semanas, alguns anos, já faz que o Mackenzie faleceu, precisamente hoje, no dia 13. Né? Então, são Então, 7 anos, galera, né? Parece que ele faleceu dia isso, 13 de maio de 2013. perfeito. Então, alguém já me perguntou sobre isso, se era focado nisso. Sim. Essa primeira série era para fazermos essa lembrança do Aham. Mackenzie. Tá? E foi uma ótima lembrança, né? E se não fosse ele, a gente não estaria aqui. Se não fosse o Liberato, também a gente não estaria aqui. Então, nós só temos que Isso agradecer aí. mesmo. Eu acho que foi um divisor Isso de, aí. de águas mesmo na vida de várias pessoas aqui, né? Ótimo. Cris, eu recebi uma mensagem aqui no Zap agora. A Ah, pergunta tá aqui no meu Zap, tá? Não tá aí tá, na frente, não. A tá pergunta bom. é, com relação a referências. Referências de Uhum, dor, referência mecânica e capacidade funcional. Como é que você tá. aborda essas três situações? Tá, ótimo, ótima pergunta. Ó, então, assim, se a gente for falar, eu falo, na verdade, eu vou mostrar para vocês como que eu falo com os meus pacientes. Eu já falo para eles direto assim: nós temos essas 3 referências e nós precisamos escolher qual que vai ser a que vai direcionar mais o nosso Hum, tratamento. Então, eu falo com ele que, então, por exemplo, se é aquela pessoa que está com uma sensibilização central, tudo que ele me fala, ele lembra da dor, lembra da dor, lembra da dor. Aí eu já falo com ele, ó, dessas 3 referências, a dor vai ser a última que nós vamos ressaltar. Eu quero que você comece a focar em outros aspectos da sua vida que não são a dor. Aí eu vou tentando conversar com ele. Né? Dentro lá daquele início, a gente pergunta: faz atividade física, não faz? Como é que é o trabalho? Se tem situações de estresse. E aí vamos colocar lá na situação. Então, aquela pessoa que eu estou com suspeita de sensibilização central, está com dor crônica, já passou por vários tratamentos. Aí eu falo com ele, então vamos escolher uma atividade? Você não está fazendo atividade física ou deixou de fazer porque ficou inseguro com a dor? Vamos escolher uma atividade física que você quer fazer? Aí a pessoa vai me falando, aí eu falo, ó, então a gente precisa de algumas etapas para chegar nessa capacidade que você precisa para fazer sua atividade física. E aí a gente vai combinando ali, sabe? A parte de mobilidade, eu faço a parte dos testes clássicos que a gente faz, e aí eu pego algumas referências também ali. Agachar, pegar uma coisa no chão, aí é bom que eu já vejo se ele está usando, está com
aquela coisa da cinesiofobia, o medo de abaixar, rebita bumbum, ou sabe? Então a gente vai analisando dentro disso. Mas o Sim, principal, sim. se é aquela coisa, eu preciso voltar a correr, eu preciso aquela capacidade funcional que ele perdeu muito, aí eu, por exemplo, eu foco mais em mobilidade. A dor, sinceramente, eu deixo as pessoas muito calmas com isso. Eu vou falando, a dor é questão de tempo, vai depender de vários fatores, e principalmente se você ficar mais calmo, a dor vai ceder mais rápido. Vamos considerar a dor como aquele amigo chatinho que a gente sabe que ele está ali perto, mas a gente não vai ficar interagindo muito com ele, não. Sabe? Então eu vou muito em cima Ótimo. disso, tá? Uhum. Cris, a Simone fez uma pergunta, então eu tenho Uhum. uma outra pergunta relacionada à pergunta dela, tá? Os pacientes como manicure, diaristas, gari, que não tem como mudar de função, saem bem do consultório e voltam sempre com a mesma dor. Qual é a melhor educação? Aí podemos entrar na outra pergunta associada a essa, como Uhum. fazer uma aliança terapêutica funcionar? Tá. Diante de situações que a gente não consegue mudar, né? Que ela deve estar Sim, falando. Tá. Eu acho que, na verdade, perante as pessoas assim que a gente não consegue, e na grande maioria também a gente não consegue. Mesmo que a gente atenda um alto executivo, ele tem que ficar trabalhando sentado, ele viaja muito e ele está numa fase de uma protrusão discal que impacta muito, a gente tem que adaptar. Eu falo com essas pessoas assim, mais assim, né, com uma linguagem mais simples, que é como se ele tivesse num processo de cicatrização daquele tecido. Então, se ela está no dia a dia dela, abaixando, levantando, varrendo, cuidando de limpeza de casa, aquela sensibilização, aquele tecido, pode ser que ele reclame um pouco mais. Mas aí ela vai ter que colocar movimentos, tanto protetores ou aliviadores, de tempos em tempos, sabe? Que é uma coisa sim. que vai ser natural para ela ali. E aí eu costumo colocar muita parte, às vezes um pouquinho fora disso, mas a parte de entrar com coisas de meditação, de relaxamento, porque aí a pessoa também, normalmente tem muita associação central. Então, tudo que a gente puder relaxar, a gente faz a paralelo ali, que vai né, melhorar ela ali, vai ajudar, tá? Tá. Nesse paciente, então, só para fazer um parênteses, a Aham, Roberta, a questão de cinesiofobia e o Abnel, a questão de catastrofização, nós vamos, uhum. depois a Cris vai comentar um pouco sobre isso, tá bom? Tá, Vamos vou lá. mesmo. Ô, Cris, Oi. nessa questão de que estamos falando, como é que seria essa linguagem assertiva? Pois é, a linguagem assertiva, acho que um dos principais aspectos dela é aquela coisa objetiva. Chegar no ponto que a gente precisa, sabe? E muito, eu acho que eu mesmo percebi isso. Às vezes a gente está falando com a pessoa e a gente não tem a certeza, ou então a gente acha que está sendo entendido e não está. Então, eu acho que essa comunicação assertiva é muito assim, a pessoa dá exemplos para mim, sabe? Então, eu falo com ela, ó, então a partir de hoje nós vamos começar um movimento novo, que você vai começar a cuidar da sua coluna de uma forma que você ainda não fez, são movimentos simples, e eu quero que você aplique isso no seu dia a dia. Então, eu vou te sugerir ali, por exemplo, você vai fazer de 3 em 3 horas. Me fala como que você, dentro do que eu estou te falando, você planeja colocar isso em prática. Como que você vai fazer isso de 3 em 3 horas? Aí ela vai me falando, sabe? Então eu acho que isso, a gente vai começando a deixar ela colocar para fora como que ela vai estar fazendo isso. Aí, de repente, ela vai falar assim: então são 3 séries de 10. Aí eu falei: não, olha só, são de 3 em 3 horas, uma série de 10. Então me fala de novo. Sabe, tem coisa que tem, não é com todo mundo, assim, eu tô dando um exemplo geral. Tem gente que já fala, então tá, então é isso. Ou então tem gente que fala, não, escreve para mim que eu não lembro nada. Eu falo, não, vamos lá, vamos fazer o exercício aqui de novo, me fala quantas vezes, porque senão fica aquela coisa muito solta, né? Sim. Tem alguma dica para o paciente que não fala a nossa língua? A nossa língua. Eu não sei, agora eu não sei se é questão de língua portuguesa. Ah, sim. O Breno. Ele tem uma Ah, paciente que a filha é tradutora.
mas que me parece que a filha é chinesa, a mãe é chinesa. Nesse Aí é caso, mais como é que complicado, você né? faz? É, na minha prática clínica, quando eu pego pacientes também que falam outra língua, às vezes eu não sei, eu uso muito a questão da mímica. Tento pegar um inglês aqui, tento fazer uma boa É. analogia, pegar alguma estrutura, eu tenho um esqueleto guardado Uhum. comigo, aquele dentro da minha sala, e tento usar, tiro fotos, mando fotos. Como é que você Verdade. faz? Eu uso muito, eu nunca, assim, sinceramente, eu nunca passei por essa situação, sabe? De ter que comunicar numa língua que eu não teria o domínio. Mas eu uso muito, que eu iria até explicar isso na parte quando a gente coloca aquela exposição gradual ao esforço, onde a gente mostra para o paciente, olha, o trajeto do seu tratamento vai ser esse. Nós estamos nessa fase e eu uso esses termos com eles, que a gente chama assim de diagnóstico mecânico. Então, ou seja, eu estou aqui te avaliando, descobrindo qual que é o melhor movimento ou a melhor posição para o seu caso. E aí eu vou, às vezes eu faço analogia até com médicos também. Às vezes a gente fala assim, ó, quando você vai ao médico, você vai buscar o que que você tem. Ele às vezes te fala, ó, você tem isso, você tem aquilo, e o melhor para você é o medicamento tal. Então eu falo, ó, nessa primeira e segunda sessão a gente está fazendo um diagnóstico mecânico. Eu estou tentando descobrir qual é o melhor movimento para você. A partir do momento que a gente descobriu qual que é o seu exercício, eu preciso estabelecer a dose que você vai fazer. Ou seja, aí que é igual o médico fala, qual que é a dosagem do medicamento. Então aí a gente mostra essa exposição gradual ao movimento, ao esforço. E aí eu uso muito essa questão de degraus, sabe? O Everton, até Sim, na live dele, ele deu um exemplo de à medida que a incapacidade diminui, a mobilidade aumenta, então a gente ganha esse aumenta. repertório também. Então eu achei muito bacana esse exemplo do dedo, e eu faço degraus. Então eu falo, ó, então a gente está dividindo a primeira etapa, aí qual que é a última etapa? É o seu bem-estar, é a sua liberdade. Você vai estar fazendo a atividade física que você quer, você vai estar aprendendo a controlar sua dor, porque a gente também não pode enganar ninguém, não pode prometer, ó, eu vou resolver Isso seu aí, problema, eu vou, você vai ver que você nunca mais vai ter isso. Então a gente tem sempre esse cuidado, tá? tá? A Simone fez um comentário relacionado à pergunta anterior, não sei se Ah, isso aconteceu com você, eu posso até falar da minha experiência. Quando você recebe pacientes surdos, uhum. não sei se você Eu já pegou pacientes assim, nunca tá? recebi, não. Eu já recebi, foi até Aham, uma teleconferência, teleatendimento, um aham, pessoal, um senhor de 90 anos do interior do Rio, tá? uhum. Mas quem entrou em contato comigo foi a filha. Então, todos os exercícios que eu pedia para ela fazer do Mackenzie, eu pedi para ela auxiliar, fazer nele. Então, eu estava Aham, sozinho no consultório, ele te respondia com uma rotação e com flexão e rotação. Então, eu fazia no uhum, consultório, pedia, mostrava para ela como ela uhum. deveria fazer, como ele era surdo, e ela repassava para ele. Tá? Sei. Essa Ai, que experiência, bacana. Simone, que eu posso estar te Aham. passando, quando aconteceu isso, foi porque a família que me procurou, o próprio paciente não procurou. Então, se acontecer com você, Simone, pede para alguém da família acompanhar, É tá? Ô, verdade. Cris, o Guilherme, acho que o Guilherme fez uma pergunta que eu queria saber da sua resposta também, que eu acho uma pergunta pertinente, Tá, interessante. tá. Quando os pacientes não respondem à preferência direcional, Uhum. não melhora a dor, também não melhora a função. Como é que você consegue passar isso para o paciente? Qual a Pois é, sua aí linguagem que entra você usa? naquela coisa, né, da gente, no classificação de outros, né, que a gente fala da síndrome da dor crônica ou até do mecânico inconclusivo, e aí a gente tem que trabalhar com ele do produz, não pior, ou se ele já está com a dor ainda, aumenta, não pior, né? Beleza. Então eu acho que o primeiro conceito é esse, a gente está lidando com pessoas com dor persistente, a gente não conseguiu um movimento que mudasse de forma duradoura o sintoma dela, então é aquela coisa, eu não sei se vocês lembram o Liberato falando, acende a luz, apaga a luz, né? Então não é aquela coisa que vai aumentar a dor da pessoa. Ela pode aumentar um Sim, pouquinho enquanto está fazendo e depois não piora. Então, sim. agora eu estou vendo aqui que o Instagram vai me dar. Depois eu vou parar rapidinho, 5 minutos.
Eu tenho um limite de uso de redes sociais, mas aí eu ponho ali que é ignorar limite, tá? Mas aí, então o Tá. que que eu falo com aquele paciente? Olha, o melhor remédio para você, nós não conseguimos achar um movimento específico, mas isso não quer dizer que você não possa se cuidar, não possa melhorar. Então, agora o nosso parâmetro vai ser você começar uma atividade física gradual, acompanhada de fisioterapeuta ou não, e aí você vai acompanhar essa sua evolução. E aí eu acho que é muito isso. Sua dor pode ser, não, ela nunca pode piorar, você vai acender ali um pouquinho e depois você vai ficar bem. E você vai ver que a mudança vai vindo com o tempo, tá? Então eu acho que eu faria dessa forma, sim, tá? Tá. Eu tenho uma curiosidade, Cris. Tá. O paciente, quando ele vem para você, cheio de crenças, cheio de mitos, Uhum. como nós podemos educar um paciente para quebrar essas crenças e quebrar esses mitos? Pois é, eu acho que assim, são Lembra passos de o cada exemplo que vez. você colocou para a gente agora na apostila? O desarranjo pode ser Aham, bem pequeno, mas o que uhum, chega naquele desarranjo são várias bolas grandes, maiores. é, Como quebrar é, bola por bola, barreira por barreira, até chegar nesse uhum, desarranjo. tá. É o que eles chamam, né, da educação em dor, né? E é importantíssimo. Ó, eu vou falar para vocês o que que eu faço no meu dia a dia. Se eu vejo que aquele problema é relativamente simples, o que está impactando aquela pessoa são essas crenças mesmo limitantes. E aí, o que que eu faço? Eu tenho, assim, o hábito, eu gravo alguns vídeos, que a gente chama de vídeos, eu chamo de vídeos matriz, assim. Então, por exemplo, a pessoa tem várias crenças aqueles mitos clássicos que a gente sabe. Dor é de origem, dor na coluna é de origem inflamatória, tá doendo é porque meu músculo tá fraco, ou então se tá doendo eu tenho que fazer repouso. Então, ao invés de eu ficar falando ali com a pessoa, eu já vejo que ela tá naquele estágio desanimado, então é muito ansiosa, não tem paciência, eu falo com ela assim: olha, eu tenho um material gravado e eu vou te passar. É uma aulinha rápida, de 3, 4 minutos, e eu falo algumas questões que são importantes você conhecer. Ou então, às vezes eu falo assim: não, eu vou escrever esse material, faço um passo a passo. E eu trabalho muito com essas questões fora consultório, sabe? Então, por exemplo, um questionário que a gente tem um questionário do IAD, que é o de enfrentamento, né? Como que a pessoa enfrenta aquele problema. Eu até deixei ele separado aqui para vocês, para eu mostrar. E aí ele tem algumas questões, aí ao invés de eu pedir para a pessoa responder ali no papel, eu falo com ela: olha, faz parte da sua avaliação você me responder algumas perguntas. Então eu transfiro para o Google Forms, copio letra por letra, e aí eu mando pelo WhatsApp da pessoa e ela me responde. Quando ela clica em enviar, vai direto para o meu e-mail. E aí, Uhum. frente àquelas perguntas, né, ela respondeu o questionário, aí eu pego na outra consulta e falo com ela: ó, tá vendo esse questionário? Lembra de algumas perguntas? Então, quer ver? Deixa eu pegar aqui, só para mostrar para vocês, que eu não sei se todo mundo conhece esse questionário. Eu até não sei se o Adriano tá aí, o Adriano Pesolato. Esse curso de fisioterapia informada psicologicamente eu fiz com ele em 2018 em São Paulo. E foi muito bom, porque ele fala muito do modelo biopsicossocial e é das ferramentas que a gente pode usar no dia a dia para cuidar dessas pessoas que têm essas barreiras, sabe? Então foi maravilhoso. Até eu tô com a apostila do manual do curso dele aqui. Então, olha só, tem esse do enfrentamento que eu gosto muito. Deixa eu achar ela aqui, que acabou que eu separei e mas senão eu pego no artigo. Aqui, ó, esse aqui é até o artigo, tá espelhado, mas são crenças em dor crônica. É a validação do inventário de atitudes frente à dor. Então, só para vocês terem uma ideia, tem uma pergunta, tem algumas perguntas assim. Do ponto de vista negativo, o maior alívio da minha dor que eu tive foi com o uso de medicamentos. É responsabilidade daqueles que me amam me ajudarem quando eu sinto dor. Aí, do ponto de vista um pouco mais positivo, que aí o que que fala? Diante dessa frase, a pessoa tem que marcar se isso para ela é totalmente falso, quase falso, até falar totalmente verdadeiro. E aí tem ponto, por exemplo, assim: o exercício pode diminuir a intensidade da dor que eu sinto. Então, aí de repente, se ela coloca aí,
É o tal do limite lá do Instagram. Voltou. Então, por exemplo, aí essa questão do exercício pode diminuir a intensidade da dor que eu sinto. Se ela respondeu isso para mim como totalmente falso, aí eu vou pegar essa questão específica e vou conversar com ela. Por que que você pensa isso? Você já teve alguma experiência negativa? Ah, já, eu já fiz muita coisa que me piorou. Eu falei, pois é, mas existe um caminho que a gente pode fazer, que você vai começando Ótimo. numa escala, sabe? E aí eu vou abordando assim. Perfeito. E tiro a dor da Ótimo. conversa. Eu não falo sobre dor. Uma coisa também que assim, eu acho que é importante, às vezes a gente tem um hábito, a pessoa chega, eu sei porque eu já fiz muito isso. E aí, como é que você tá? A dor está melhor? Então a gente não faz isso mais. O Liberato não faz isso. A gente fala, e aí, como é que você está? Como você se sente? O que que mudou da última sessão para agora? Isso aí. Né? Então a gente tem sempre que lembrar dessas perguntas e valorizar essa comunicação. Acho que tudo isso faz parte dessa comunicação assertiva, né? Perfeito. Você utiliza princípios de gatilhos mentais, Cris, com os pacientes na educação em dor? Ah, como assim que você fala me dá exemplos para eu ver se eu consigo te responder melhor. Então, eu vou deixar o André dar um exemplo. Vamos passar para a próxima Tá, pergunta. Eu tá. queria voltar com uma pergunta interessante do Everton. Qual o principal parâmetro indicado no aspecto cognitivo, no aspecto emocional e no aspecto comportamental? Ele está perguntando como que eu separo as coisas? E acho que é, né, Everton? Qual o principal parâmetro Ah, indicado nesses pacientes? parâmetro. Tá. Então, por exemplo, a parte cognitiva, eu vejo como que ele está entendendo aquele processo, sabe? Como que ele está, como que aquilo representa para ele. É um problema muito grande, não é? Ele tem muitas questões, muitas dúvidas, ou ele realmente não entende nada, ele fala, ó, tô vindo aqui né? Ver se você dá um jeito, já fui em tanto lugar e nada me acontece, nada me melhorou. Então, ou então aquela pessoa, não, eu já li tudo sobre isso, o negócio é esse, eu tenho isso, e aí a gente vai abordando essa questão, o que que ele consegue absorver de aprendizado e de ação que ele consiga colocar em prática, sabe? A parte de comportamento, eu fico vendo ele ali. Então, por exemplo, ele é hipervigilante, ele está conversando comigo, ele está apertando a dor dele o tempo inteiro, ele está inquieto na cadeira, ou como é que está a postura dele diante da questão. Ou então eu faço assim, eu falo assim com ele, por exemplo, dentro daquele histórico lá que a gente faz, dor piora ou melhora? É sentado, é de pé? Ou então quando a gente pergunta, o que com certeza você faz que a sua dor piora? Aí ele fala, não, quando eu ando mais de. Vai no shopping com o meu filho. E aí eu ando muito, com certeza eu vou estar pior e vou tomar um remédio à noite. Hum, Aí eu poderia parar nessa pergunta, mas como eu estou nesse aspecto psicossocial, aí eu falo para ele, ok, então é isso aí. E como você se sente quando isso acontece? E aí eu percebo o jeito que ele fala, né? Tem gente que fala assim, não, eu fico muito chateada, eu fico arrasada, eu não aguento mais essa dor. E aí, isso aí não quer dizer que ele está mal adaptado, quer dizer que aquilo ali mexe com ele mesmo. Eu estou até com um paciente agora, nessa parte que a gente está conseguindo atender em teleconsultas, ele é de Curitiba, eu nunca tinha visto ele. Ele já trabalhou com meu marido e pediu uma consulta baseada no Mackenzie, nós estamos fazendo, e na primeira eu fiz essa pergunta para ele, o que com certeza ele fazia, que atrapalhava, e ele falou, sentar no chão para brincar com a minha filha. A minha filha adora brincar e é o momento que eu tenho de lazer e eu fico péssimo. Aí eu perguntei como se sente. Aí eu me sinto muito irritado, eu não aguento isso mais. Então, aí a gente percebe o comportamento dela ali, né? O que aquela emoção gera, né? O que aquele sintoma gera para ele de emoção, tá? Ô, Everton, não sei se eu respondi tudo, mas assim, são essas questões. Aí eu vou abordando, dependendo, a gente não age como psicólogo. Aí eu vejo, olha, tem muito componente emocional ali, tem história de depressão, tem outras histórias. Se eu vejo que está muito além do meu leque, eu falo, olha, ou eu converso com o próprio médico, que eu acho que essa abertura a gente tem que ter. Quem não está tendo,
até assim, né? Vamos ter que fazer isso, faz parte do nosso trabalho. Então, ou eu converso com esse médico e falo, olha, do ponto de vista mecânico, tá assim, assim, assado, mas tem outras questões que estão fugindo do meu controle. Eu acho que essa pessoa precisa de uma ajuda extra. Aí, ou eu já encaminho muito Uhum. direto para psicóloga. Eu tenho uma parceira, assim, uma psicóloga que eu confio e eu indico para ela, explico os casos, e aí a gente resolve, né? A gente ajuda essa pessoa dentro do que ela precisa mesmo, tá? Ótimo. Tá. Lembrando da pergunta do André, André Mello, Uhum, uhum. em relação aos pontos, gatilhos mentais, né? Então Ele é está nesse explicando ponto. aqui, entendeu? Aí, por Ele está exemplo, dentro. explicando. Sim, pode falar. Não, pode Não, pode falar, falar, pode pode falar. falar. Não, eu Não, acho ele que está é isso explicando mesmo. aqui. Hum. Ah, tá bom, tá bom. Dentro dessa situação da psicologia, né? Que a pessoa quer uma aprovação social. Se as outras fazem, nós também tendemos a fazer. Entendeu? Uma questão de coerência. Que as pessoas Ah, tendem a fazer o tá. que faz sentido para elas. Ah, exatamente, exatamente. Realmente, é. E aí a gente explicando, né, o passo a passo, eu acho que fica muito mais fácil. E realmente, né? Então, assim, ela fala, ó, eu sou nova, ou então, mesmo que eu estou mais velha, eu não preciso passar por isso. Então, eu acho que isso aí a gente tem que entrar. Porque aí faz parte também dessa aliança terapêutica. Eu acho que alguns pontos da aliança terapêutica a gente tem que ter, que é a empatia, né? Ou seja, aquela pessoa Sim. perceber, não, ela realmente, ela entendeu o que que eu tenho, é como se a gente estivesse se colocando no lugar dela. A empatia, o engajamento, você se mostrar mesmo que você está envolvido com aquilo ali. Aquele paciente não está sozinho, não é simplesmente vem, faz aquele exercício e volta aqui depois. E a evolução, eu acho que essa evolução também, eu falo por mim, que às vezes a gente fala, ah, não, eu reduzi aquele desarranjo, agora pode ter vida normal e pronto. Agora eu já não faço isso mais. O que que eu faço? Eu falo com ele já nos primeiros dias, ó, você está aqui para resolver isso, nós vamos passar por essas etapas. Se precisar de alguma coisa extra, a gente vai fazer. Aí eu posso explicar o que que é essas coisas extras. Mas eu quero acompanhar a sua evolução. Então, ao que ponto que você quer chegar? Ah, eu quero voltar a fazer atividade física. Então, a evolução dele, por exemplo, musculação. Eu faço um relatório para quem vai fazer a ficha dele, contando um pouquinho da história dele, de movimentos que a gente pode evitar naquele momento, mas não é por medo, por cinesiofobia, por nada disso. Pelo aquele tecido não estar preparado, pela aquela exposição gradual ao esforço, para não correr o risco de cutucar uma dor ali e esse negócio voltar, sabe? Uhum. Então, eu acho Isso. que a gente faz essa evolução e essa aliança terapêutica faz parte desses três componentes. Então, eu acho que isso também ajuda a esse componente educacional, viu? Ótimo, né? Dentro da pergunta do André, Cris, Uhum. eu não, eu nunca usei os, é, esses gatilhos mentais, tá? Até Sei. certo ponto. Só que a nossa prática Uhum. clínica, a gente acaba crescendo na prática clínica. Aí chegou um Uhum. determinado momento em que eu passei a usar os gatilhos mentais sem saber que isso era gatilho mental, gatilhos mentais. Ah, tá. E quando Entendi. passa um período depois, eu fui conhecer o que eram os gatilhos mentais. Uhum. Então, quando você ajunta o útil ao agradável, na educação do paciente, isso é muito favorável. É Porque verdade. pode ser uma abordagem que o paciente, você vai falar para ele o que realmente ele quer ouvir. É, é, E é. tem como E você, pela prática clínica juntada à psicologia, nós conseguimos adentrar nessa situação do paciente e melhorar o paciente. Quantas é vezes nós não verdade. conseguimos pedir para o paciente fazer uma simples extensão porque está com muita dor? É Uhum. você chegar no curso Liberato e ver uma pessoa quase catastrófica, um paciente quase catastrófico, o Liberato conseguir, pela maneira dele, ele ficar 15, 20, 30 minutos sentado de frente ao paciente só conversando. Aí Uhum. ele fala de tudo que da vida do paciente, o paciente quer ouvir, rir, e no final o paciente está lá naquela último grau de extensão sem ter percebido. É, Então, acho é fantástica essa verdade. questão dos gatilhos mentais que nos auxilia muito no tratamento do MDT. É.
É. E às vezes as coisas aparecem ali na hora, né? A pessoa assusta, falando, você vai me pedir esse movimento? Aí você fala, sim, qual o porquê? Que você tem alguma um Isso. receio? Qual que é a sua preocupação com isso? Aí você para e, querendo ou não, às vezes ela vai estar ali, de apoio de cotovelo, você põe no máximo um travesseiro ali no abdômen, se você achar que não quer jogar tanta carga no início, e ali você vai conversando. E eu não sei assim, mas eu não sei se vocês lembram, quando a gente foi no evento lá do Congresso do MDT, o Everton até comentou sobre a palestra do Vicente, e eu acho que essa comunicação assertiva, ele falou muito da analgesia, né, provocada pelo efeito placebo. Ou seja, por a gente gerando expectativas positivas para a pessoa, isso age lá no sistema nervoso central já como um opioide, já causa um efeito positivo. E os estudos estão Ótimo. mostrando isso, assim, ó, quando a grande melhora do paciente tem relação com as expectativas que ele tem. Não só com a expectativa do resultado, mas até do problema. A pessoa não tem aquela grande preocupação, o que eu tenho é muito grave, o que eu tenho. Não, o que eu tenho é isso e a minha expectativa é essa. E a gente reforçar isso. Então, ele citou lá, eu não sei se vocês lembram quem estava, mas eles falavam o seguinte, então, a gente somando, então vamos supor, a gente está com uma abordagem que a gente sabe que funciona, que é a metodologia do Mackenzie. Então, você vai aplicar aquilo da forma mais correta que você sabe. E aí você fala para o paciente, olha, o que eu estou aqui te passando é o melhor tratamento para você no momento. É o que me mostrou que é o exercício que vai te ajudar. Então, isso é o quê? A gente faz a prática mais o reforço. Aí o resultado da pessoa vai lá em cima. E os estudos compararam quem recebe simplesmente a prática, que no caso nosso aqui seria o exercício, e reforço nenhum, ele melhora, mas não tanto quanto aquele que recebeu aquela expectativa positiva. E também o contrário acontece. No caso lá, eles fizeram com medicamento. Dando o medicamento que seria ideal para ele ali, mas falar aí, esse remédio aqui não é muito para o que você precisa, não, e tudo, o resultado deu menor do que aquele que tomou o remédio ali, sabendo que era o remédio certo para ele. Então, eu acho que tudo Sim. isso são formas da gente abrir o nosso leque para melhorar, sabe? A gente não pode ficar mais com aquela cabecinha fechada de falar não é isso, não. Se a gente pode ajudar aquilo de uma forma verbal, como a educação, uma comunicação, eu acho que a gente tem que pôr em prática, né? Perfeito. Tá. Cris, deixa eu juntar as duas perguntas dentro do Uhum, próximo tema. tá. A pergunta aqui é do Silvio e do Gilmar. O Silvio fez um comentário que como você reage com aqueles pacientes que têm uma baixa escolaridade, que não conseguem atingir uma certa... tem que saber como falar com esses pacientes. Que eles não conseguem Uhum, atingir o seu propósito do que você está falando. uhum, Consequentemente, o Gilmar falou que o pior problema é quando o paciente ouve: o médico proibiu de fazer isso. Então, dentro dessas duas questões, uhum. como que o MDT pode ajudar nesse paralelo do modelo biomédico e o biopsicossocial? Uhum, ótimo. Porque o biomédico é muito focado na doença, né? No diagnóstico e no que precisa fazer. E o biopsicossocial voltado para a pessoa, né? O foco nela. Ó, eu, assim, sinceramente, com as pessoas que a gente, mais simples e tudo, eu falo muito do corte. Igual o Liberato ensinou pra gente, do corte no dedo. E a gente precisa, então eu falo, olha, é como se fosse que você estivesse com um corte no dedo. Você, quando mexe muito, é como se você estivesse esticando o seu dedo para baixo e aquela feridinha ali tende a aumentar. Então, o exercício aqui, ele não está aqui para fortalecer seu músculo. Eu falo isso muito claro, ó, a metodologia do Mackenzie não está aqui para fortalecer seu músculo ou alongar seu músculo. A gente vai lá naquela feridinha, eu preciso às vezes fazer algum exercício que pode até te causar uma dor enquanto você está fazendo. Mas aí ali eu vou ter certeza que eu estou chegando no seu problema. À medida que eu cheguei no seu problema, eu preciso te ajudar a fechar esse machucado. É como se a gente fosse dar um pontinho numa ferida. E aí você vai fazendo dia após dia, só que aqui a gente não faz uma vez só e fechou. O que fecha essa feridinha é o dia após dia.
Então, se tem que entrar com componente educacional, ou a gente entra com o livro, dá de presente para a pessoa, ou não, ela não vai ler. Então, ó, eu tenho esse vídeo que eu falo dessas coisas, assiste. E aí, de repente, aquela pessoa identificou, ela vai passar para um amigo que está passando pelo mesmo problema, então a sua mensagem vai sendo divulgada, né? Assim, vai Sim. espalhando mesmo essa corrente do bem, né? Então, assim, com essas pessoas eu falo muito disso, machucado, uma ferida, o exercício que é o processo de recuperar essa ferida, sabe? É isso aí que a gente faz, Sim. Ótimo. tá? Já que nós tocamos nesse assunto, dentro do modelo Uhum. biopsicossocial, como que ele pode somar dentro do MDT para os pacientes que são agudos, subagudos e crônicos? Ótimo. Ó, eu acredito o seguinte, então como é que a gente pode somar? Vamos pensar primeiro os pacientes agudos e subagudos, né? Aquele paciente chega ali para mim, pode ser que nunca teve, foi um primeiro episódio, ou então aquele paciente que já teve outras crises e ela agudizou, ele entrou numa nova crise. Aí a gente entra naquele processo da autoeficácia, eu acho que ela é o ponto inicial nosso. A gente saber o que é a autoeficácia e como que aquele paciente agudo e subagudo está. Então, a autoeficácia, o que é? É a crença do indivíduo perante as habilidades que ele tem para resolver qualquer desafio, né, da vida dele. Mas no caso aqui seria a dor na coluna. Então, eu vejo ele ali, aquele subagudo ou agudo. Não, eu tô com dor demais, isso aqui tá não sei o quê, e eu tenho que tomar muito remédio, eu tenho que fazer repouso, isso aí vai demorar para passar, e ele nunca fala o que que eu preciso, eu vou mostrando, olha, nós vamos ver aqui o melhor movimento e você vai precisar fazer tal coisa. Ah, não, isso eu não vou fazer, não. Eu não tenho controle, eu não tenho ritmo, eu vou esquecer de fazer o exercício. Ah, eu quero muito que você faça uma massagem, muito mesmo. Como que não faz a massagem? Então, isso, do ponto de vista biopsicossocial, eu estou vendo, ó, essa pessoa tem uma tendência a ter uma baixa autoeficácia. E dentro da neurociências, eles apontam, quem tem baixa autoeficácia tem a tendência a ter a dor persistente, a desenvolver esse processo de dor persistente. E quem tem mais uma alta, né, eficácia, ele tem um locus de controle interno mais trabalhado. Ele vai saber ali, eu preciso ter o domínio porque eu vou dar conta daquilo. E os crônicos, eu acho que é igual na apostila nossa fala. O crônico, a dor dela é gerada por, né, o movimento daquela dor ali. Tem dia que dói, tem dia que não dói. É o quê? São fatores psicossociais que são os grandes geradores daquela dor, ou até alterações neurofisiológicas. Então, o ponto de vista mecânico é importante, mas a gente vai ter que abraçar essas outras causas. Então, por exemplo, Sim. exemplos básicos, eu estou conversando lá, eu estou vendo que a pessoa é catastrófica, tudo dela é gigante, tudo dela é gigante. Aí eu posso aplicar um questionário, o questionário tem típico, específico para isso, e posso conversar com ela algumas questões, mas tem hora que eu também sou assim, ó, sai dessa, isso aí não é assim, para de conversar sobre esse assunto, ou ela tá cutucando, eu falo, ó, a partir de hoje, vamos fazer um combinado? Para de ficar tocando os seus pontos. Isso aí só vai levar mais informação para o seu cérebro de dor. E aí, por exemplo, quando a gente entra na sensibilização central, aquele dor crônico que tem a sensibilização. Ah, tá faltando pouquinho, viu, gente? Aí a gente vai continuar, Éder? Como que a gente vai fazer? Vamos! O assunto tá bom, né, Tão pessoal? ótimo, tão ótimo. Aqui, então aí eu vou falar rapidinho aqui da sensibilização central. Eu vejo que aquela pessoa tem, depois a gente pode até falar quais são as pistas que me mostram Sim. que ela tem a sensibilização central. Mas aí eu falo com ela, ó, você tá vendo esse alarme? Lá na minha sala tem aquele perceptor de incêndio. Aí eu falo com ele, ó, quando o cérebro está muito ativado para transmitir dor, é como se esse perceptor aqui de fogo comece a perceber vento. Então, ou seja, ele vai ser ativado em situações que não são necessárias ali para aquele momento. Então, a gente precisa trabalhar isso. Não, não vamos ficar cutucando a dor, ficar falando, você vai sair para uma festinha, alguma coisa, você vai ficar falando do seu problema, da sua dor com a outra pessoa? Não, muda de assunto. Então tem hora que eu sou mais assim, sabe? Falar assim, ó, vamos e sai dessa, sabe? Põe para atividade física, Beleza. as coisas simples, tá? Beleza. Aqui eu vou.
Eu acho que eu vou parar aqui. Será, Éder? E a gente volta? Pá, você só não pode esquecer de gravar, tá, Cris? Combinado. Aqui, e não vale ir embora, não, viu, gente? Não vale ir embora, não. Eu vou encerrar e dou um salvar, né? E aí vocês voltam, tá? Que eu vou clicar aqui de novo. Espera Cris, aí. salva no Story. Tá bom.